Olá, amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Meu nome é André Barros, sou professor de Direito Civil e hoje iremos tratar de um assunto muito importante, que é o Instituto da Decadência, em especial do tratamento que foi conferido à matéria no Código Civil de 2002. Como os senhores já sabem, o nosso programa ele é sempre dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos expor sucintamente o que é o Instituto da Decadência, quais são as suas principais regras. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderemos as 5 questões que nos foram enviadas. E por fim, no terceiro e último bloco, X da questão, iremos analisar 2 questões que já foram exigidas em exames anteriores. Vamos então ao tema do dia? E o tema do dia é decadência. Afinal, você se lembra o que é a decadência? Todos nós aprendemos na faculdade de Direito a questão da prescrição e a questão da decadência, a importância que esses 2 institutos têm para o direito. De fato, ambos referem-se ao transcurso do tempo, modificando ou extinguindo determinadas relações jurídicas. Mas qual é a diferença entre prescrição e decadência? Provavelmente, alguns dos senhores já têm ouvido falar que prescrição põe fim à ação e decadência põe fim ao direito. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa afirmação. Quanto à decadência, não há equívoco. Mas quanto à prescrição, hoje em dia não se fala mais que prescrição põe fim à ação. Isso por quê, professor? Porque prescrição põe fim sempre à pretensão. Prescrição é a perda da pretensão. Direito de ação é o direito público abstrato indisponível que toda pessoa tem de ter acesso ao poder judiciário. É por isso que eu nunca posso falar que prescrição põe fim à ação. Esse conceito está superado. Professor, e quanto à decadência? Quanto à decadência, eu posso continuar falando que ela põe fim a um direito? De fato, o conceito de decadência é a perda efetiva de um direito potestativo pela falta de seu exercício no prazo previsto em lei ou pelas partes. Então vejam, meus amigos, quando nós estamos diante de decadência, nós não estamos pondo fim a uma pretensão, a um poder jurídico de exigir de outrem coercitivamente o cumprimento de um dever jurídico. O que nós estamos pondo fim é a um direito potestativo. Decadência é a perda efetiva de um direito potestativo. André, peraí, o que são os direitos potestativos? Essa expressão não me é estranha, claro que não é estranha. Você que fez uma faculdade de Direito, ou até mesmo você que não fez uma faculdade de Direito, já tem ouvido falar a respeito dessa expressão, direitos potestativos. O que lembra potestas? Lembra poder. Direitos potestativos são aqueles que conferem ao seu titular o poder de provocar mudanças na esfera jurídica de outrem, de forma unilateral, sem que exista um dever jurídico correspondente, mas tão somente um estado de sujeição. Então, olha só que interessante, direitos potestativos são aqueles que conferem um poder a uma pessoa. Então, quem tem um direito potestativo tem o poder de provocar mudanças na esfera jurídica de outrem. Esse poder, ele é sempre exercido do quê? De forma unilateral. Isso significa que uma pessoa pode impor sobre outra, mas que não existe uma correspondência, um outro poder de outro lado. Ele é imposto de forma unilateral. Professor, então quando eu tenho um direito potestativo, a outra parte está obrigada a fazer alguma coisa? Resposta: não, meus amigos. Quando nós temos um direito potestativo, a outra parte não está obrigada a fazer absolutamente nada a nosso favor. Ela se encontra apenas diante de uma situação de sujeição. Por isso que nós afirmamos que quando nós temos um direito potestativo, a outra parte tem apenas o quê? Apenas um estado de sujeição. Peraí, professor, e se a outra parte tiver um dever jurídico a ser cumprido? Aí você não está diante propriamente de um direito potestativo, mas sim de um direito subjetivo, que pode ser patrimonial ou extrapatrimonial. Aliás, quando nós aprofundamos no estudo da matéria, da distinção entre o que é prescrição e o que é decadência, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que tanto prescrição quanto a decadência,
estão relacionadas a determinados tipos de direitos. Então, olha só que interessante. Quando eu estou diante de um direito subjetivo patrimonial, o prazo para eu exercer esse direito é sempre um prazo de prescrição. Por quê, professor? Olha a estrutura do direito subjetivo patrimonial. Se eu tenho um direito subjetivo patrimonial, a outra parte está obrigada a fazer alguma coisa. A outra parte tem um dever jurídico. Então vejam, se a outra parte não cumprir espontaneamente o seu dever jurídico, eu vou exercer esse meu direito subjetivo patrimonial, eu vou cobrar o cumprimento desse dever jurídico em juízo. Eu estou diante do quê? Eu estou diante de pretensão. Lembre-se, pretensão é o poder de exigir de outrem coercitivamente o cumprimento de um dever jurídico. É por isso que prescrição põe fim à pretensão. É por isso que quando nós estamos diante de direito subjetivo patrimonial, se você vai exercê-lo forçando a outra parte, você está exercendo pretensão. É prazo de prescrição. Agora, olha só que interessante. Por outro lado, com relação à decadência. Decadência não é direito subjetivo patrimonial. A decadência está relacionada a direitos potestativos. No direito potestativo, a outra parte não está obrigada a fazer nada. Não existe um dever jurídico para a outra parte da relação jurídica. Ela tem apenas uma situação de submissão, uma situação de sujeição. Se eu exercer o meu poder, ela se submete ao meu poder. Mas vejam, de forma voluntária, ela não está obrigada a fazer absolutamente nada. É por isso que a gente fala que a raiz, tanto da prescrição quanto da decadência, está na natureza do direito. Se o direito é potestativo, prazo de decadência para ser exercido quando existir um prazo, claro. Se o direito é subjetivo patrimonial, esse prazo somente pode ser, o prazo para exercer o direito, um prazo de prescrição. Professor, para transformar a matéria uma coisa mais simples, vamos pensar num caso concreto? Vamos lá. Me dê um exemplo, então, André, de direito potestativo. Um excelente exemplo de direito potestativo é o direito que uma pessoa tem de anular um contrato, de anular um negócio jurídico. Vamos dar um motivo, então? Pode ser qualquer motivo, qualquer um que você imaginar, mas tem que ser hipótese de anulabilidade do negócio jurídico. Então vamos lembrar lá da matéria dos vícios ou defeitos do negócio jurídico. Quando nós estudamos erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, todos esses vícios do negócio jurídico, os 5 primeiros, vícios da vontade, também conhecidos como vício do consentimento, o último, a fraude contra credores, vício social, o Código Civil conferiu o tratamento de nulidade relativa. Ou seja, todos esses negócios jurídicos viciados por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, de acordo com o Código Civil, artigo 178 do Código, são anuláveis. O que mais que nós temos de importante com relação à decadência? Do conceito de decadência que nós demos agora há pouco, nós vimos que a decadência ela é sempre um prazo previsto pela própria lei ou até mesmo pelas partes. Isso significa o quê? Isso significa que no caso concreto nós podemos criar um prazo de decadência. Olha só que interessante, prescrição não. Prescrição somente está prevista dentro da lei. Agora, decadência, nós temos tanto dentro da lei, aquela que nós chamamos de decadência legal, como qualquer pessoa numa relação jurídica, ela pode criar o quê? Ela pode criar um prazo de decadência. É o que nós chamamos de decadência convencional. Professor, eu posso criar o meu prazo de decadência? Claro que pode. Ele não substitui o prazo legal, ele vai somar ao prazo legal. Mas você pode sim criar um prazo específico de decadência para um caso concreto. Eu dou um exemplo muito comum, os prazos de garantia. Olha só que interessante. Tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, nós temos o quê? Prazos de garantia. São prazos decadenciais legais, estão previstos dentro da lei. Aquele prazo para você reclamar do vício do produto lá no Código de Defesa do Consumidor, 30 a 90 dias, são prazos decadenciais. É garantia convencional, é garantia legal, está previsto dentro da lei. No Código Civil, para você reclamar do bem imóvel ou do bem imóvel, os prazos que nós temos lá de 30 dias, 180 dias ou um ano, são prazos de decadência, decadência legal. Agora veja, nada impede que numa determinada relação jurídica, exemplo, num contrato de compra e venda, eu queira dar uma maior garantia com relação àquele objeto que eu estou contratando. Então, vamos dar um exemplo. Estou vendendo o carro para minha vizinha.
Pelo Código Civil, sendo bem móvel, vício de fácil constatação, prazo de 30 dias. Se for vício de difícil constatação, prazo de 180 dias. Nada impede de que nessa relação jurídica, nesse contrato de compra e venda, eu chego para minha vizinha e falo, olha, tenho tanta confiança de que estou lhe vendendo um bom automóvel, um automóvel que está em perfeito estado, que lhe dou o prazo de 1 ano de garantia. Isso está na lei? Não. Ora, se você criou um prazo de garantia, não estava previsto na lei, esse prazo é o quê? Esse prazo é uma decadência convencional. Então, olha só que interessante. Ao contrário da prescrição, a decadência, ela admite esse exercício da autonomia privada. O legislador permitiu que nós, nas relações jurídicas, pudéssemos criar prazos de decadência. E essa possibilidade, ela acaba provocando uma ruptura dentro da estrutura da decadência. Por quê? Porque eu somente posso analisar todas as regras da decadência fazendo uma distinção. Se eu estou diante de decadência legal ou se eu estou diante de decadência convencional. Olha só que interessante. Toda vez que a decadência for legal, muito cuidado, meus amigos, o Código Civil coloca que a decadência é irrenunciável. Professor, como assim irrenunciável? Isso significa, meus amigos, que na decadência legal, a pessoa não pode assinar um termo abrindo mão da decadência que lhe protege. Então vamos imaginar que eu estou lá, estou diante daquele exemplo de dolo que nós demos aqui, ok? Descobri que o relógio não era de ouro. Eu tenho prazo do quê? De 4 anos para pedir anulação do negócio jurídico. Vamos imaginar que a outra parte vá lá e fala assim, André, eu sei que você pode pedir anulação do negócio jurídico, mas olha, eu sei que já está acabando o seu prazo de 4 anos, mas olha, eu não tenho condição aqui ó, de cumprir, né? De você entrar com a ação anulatória, eu não vou ter condição de cumprir a sentença. Eu não tenho qualquer patrimônio para lhe pagar. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou assinar um termo aqui, ó, renunciando à decadência. Assim, ó, mesmo que passe prazo de 4 anos, daqui a alguns anos você vem e me cobra, que aí tudo bem, eu vou lá e vou lhe devolver o dinheiro. Opa, cuidado, meus amigos, cuidado na sua vida, cuidado nos concursos, decadência legal não pode ser renunciada. Então é uma proteção conferida ao réu, aquela pessoa que estava com uma situação de estado de sujeição e que não pode ser renunciada dentro da relação jurídica, ok? Não pode ser exercida a autonomia privada para afastar essa proteção. E olha só que interessante, ora, se a decadência legal não pode ser renunciada, qual é a consequência lógica? Que o juiz declare ou não a declare de ofício? É óbvio que é que o juiz declare de ofício. Decadência legal deve ser declarada de ofício pelo juiz, ok? Agora, cuidado. André, e se a decadência for convencional? Decadência convencional, o juiz deve declarar ou não de ofício? A parte pode ou não renunciar? Ora, meus amigos, decadência convencional não é justamente aquela em que o ordenamento jurídico permitiu que você exercesse a sua autonomia privada e criasse um prazo de decadência? Ora, teria cabimento a lei proibir você de abrir mão desse prazo que você criou? Não teria cabimento. Se a lei permitiu que você exercesse sua vontade para criar, a lei permite que você exerça a sua vontade para abrir mão daquilo que você mesmo criou. Então, cuidado, decadência convencional, ela é renunciável. Eu posso abrir mão dentro da relação jurídica, ok? Então, veja, eu dei o prazo de 1 ano, opa, era uma decadência convencional. O problema é que no carro da minha vizinha apareceu o vício debitório após, sei lá, 1 ano, após 1 ano e meio. Eu tinha dado a garantia de 1 ano. Mas se ela quiser me processar, e se eu quiser abrir mão dessa proteção que eu tenho, porque vejo, tanto a prescrição quanto a decadência, via de regra, estão protegendo quem na relação jurídica processual? O réu. O réu pode alegar a prescrição e a decadência e por fim a ação com julgamento do mérito, em ambas as hipóteses, hein? Cuidado com isso. Sempre prescrição e decadência, o juiz põe fim ao processo com julgamento do mérito, ok? E a questão é que ele não entra nas demais matérias de mérito, ele não entra nas discussões mais profundas a respeito da relação jurídica, ele para ali pela questão do prazo. Então vejam, se a minha vizinha foi lá, entrou com a ação, passado aquele prazo de garantia convencional, se eu quiser no processo renunciar àquela proteção, eu renuncio
e vou responder a ação. Eu tenho esse direito. Ora, professor, se a decadência é convencional, ela poderá ser declarada de ofício pelo juiz? A resposta é absolutamente negativa. Ora, o direito civil ele tem muita lógica, meus amigos, e a matéria de decadência não sofreu alteração na sua estrutura, desde o que a gente estuda desde a antiguidade. Decadência convencional, se eu posso criar, eu posso renunciar. Se eu posso renunciar, não tem cabimento o juiz se intrometer. Decadência convencional, ela é renunciável e o juiz não pode declará-la de ofício. Ficou bem claro isso daqui? Tranquilo? Professor, e o que mais nós temos interessante a respeito da decadência? Onde estão os prazos de decadência no Código Civil? Essa é uma das questões mais interessantes. Por quê? Porque Miguel Reale, em atenção ao seu famoso princípio da operabilidade, como os senhores sabem, né, o Código ele tem 3 princípios que são considerados pela doutrina, pelo próprio professor Miguel Reale, como os princípios basilares, que é a socialidade, eticidade e a operabilidade. A operabilidade é o que interessa aqui. Por quê? No nosso comentário. Porque pelo princípio da operabilidade, Miguel Reale quis deixar o Código Civil como um instrumento mais fácil de ser utilizado, de ser aplicado pelo operador do direito. Ele quis simplificar essa matéria que é tão complicada já por sua natureza, que é a prescrição e decadência. Então, o que ele fez para facilitar a vida do profissional do direito, seja o estudante, seja o advogado, o juiz ou promotor, o senhor aí que está assistindo a nossa aula na sua casa, tem curiosidade a respeito do direito, gosta de escutar sobre o direito, olha só o que o Miguel Reale fez. Ele colocou no Código Civil 2 artigos específicos para tratar sobre a prescrição. Então, tudo que é prescrição no Código Civil, de acordo com o Miguel Reale, estão em quais artigos? No artigo 205 e 206. Professor, e os demais artigos do Código? Olha só, gente, que interessante. Todos os outros artigos do Código Civil, quando você ler algum artigo do Código, que não seja 205, 206, e que faça menção a algum prazo para exercer algum direito, meus amigos, esse prazo somente pode ser de decadência. Todos os prazos que estão previstos nos artigos do Código Civil, que não sejam, com exceção dos artigos 205 e do 206, são prazos de decadência. Olha como ficou mais fácil a vida do profissional do direito agora. Bastou encontrar um prazo no Código que não seja no artigo 205 e 206, somente pode ser prazo de decadência. Essa dica é valiosíssima para concurso, para exame de ordem. Quando você pega lá a prova, se a prova fizer menção ao número da lei, ao número do artigo, né, do Código Civil, você automaticamente já consegue identificar se é prescrição ou se é decadência. Professor, e se não fizer menção à letra da lei, não é mesmo, ao artigo, né, ao número do artigo, eu lhe dou uma outra dica. Prazo de decadência, ele aparece no Código Civil em dias, meses, ano e dia e em anos. E os prazos de prescrição? Prescrição não. Prescrição no Código Civil somente está prevista em anos. Quando a gente pega o artigo 205 e o artigo 206, nós temos lá os prazos de 1, 2, 3, 4, 5 anos e depois o prazo geral de 10 anos, que é o artigo 205. Então, 206 traz os prazos especiais de prescrição, 1, 2, 3, 4, 5 anos, e o artigo 205 traz o prazo geral de prescrição, 10 anos. E a decadência, professor? A decadência também tem prazos em anos, mas somente a decadência tem prazos em dias, meses, ano e dia. Qual é a dica, então, excepcional para exame de ordem para concurso? Se na tua prova cair um prazo previsto em dias, meses ou ano e dia, esse prazo somente pode ser de decadência. Se o prazo for em anos, aí você tem que olhar outros elementos, a estrutura da prescrição e da decadência. É direito subjetivo patrimonial ou é direito potestativo? E dá a sua resposta. Ok, senhores? No próximo bloco, pergunte ao professor, responderemos as questões que foram enviadas pelos nossos telespectadores. Vamos agora, nesse segundo bloco, responder as perguntas que nos foram enviadas pelos nossos telespectadores. Você também pode participar do nosso programa, enviando seu e-mail para provafinal@lfg.com.br. Mande as suas sugestões de pauta, mande as suas dúvidas e nós aqui iremos programar as nossas aulas respondendo as suas perguntas. Vamos então verificar e responder as nossas perguntas de hoje a respeito da decadência. Professor, existe prazo geral de decadência? Olha só, essa é uma questão interessantíssima nos dias atuais, hein?
existe ou não um prazo geral de decadência? Essa pergunta é bem complexa porque o Código Civil ele não foi muito claro quanto à decadência, se nós teríamos ou não um prazo geral para situações de decadência. Para prescrição, o Código Civil fez isso. Aliás, quando a gente pega os dois artigos que tratam da prescrição, o 206 e o 205, a ideia é bem clara do legislador. 206 estão todos os prazos especiais de prescrição. Se você estiver diante de um direito subjetivo patrimonial, vai ingressar com a ação e não localizou a hipótese dentro daqueles prazos especiais 206, você vai no artigo 205 e tem o prazo geral de decadência, que é prazo de prescrição, que é prazo de 10 anos. Agora, e quanto à decadência? A decadência, nós só vamos encontrá-la em prazos especiais no Código Civil. Então, quando a gente vai olhar todos os outros artigos do Código Civil, nós vamos localizar prazos especiais de decadência. O problema é que tem um artigo dentro do Código Civil que é uma forma de prazo geral de decadência, que é o artigo 179 do Código Civil. O que dispõe o artigo 179 do Código Civil? De acordo com o artigo 179 do Código Civil, toda vez que a lei determinar que determinado ato é anulável, então toda vez que a lei determinar que um certo negócio jurídico ele é anulável, mas não fixar um prazo para ser proposta ação anulatória, o Código Civil coloca que esse prazo será de 2 anos. Professor, e aí? É ou não é um prazo geral de decadência? Observe, é, sem dúvida alguma, um prazo geral de decadência. Só que não tem a mesma amplitude que o prazo geral de prescrição tem. O prazo geral de prescrição do artigo 205, ele se aplica a toda e qualquer relação jurídica que tenha prazo de prescrição que não esteja descrito no 206. Agora, o prazo geral de decadência, ele não tem essa amplitude. Por quê? Porque ele não se aplica a todas as formas de direito potestativo. Ele não se aplica a todas as hipóteses de ações que vão ter a incidência da decadência. Ele somente é aplicável para uma parte dessas ações que sofrem decadência, que são as ações anulatórias. Então, olha que tremendo problema que você pode enfrentar na tua prova. O artigo 179 do Código Civil é um prazo geral de decadência? Você tem que dar a resposta que sim. É um prazo geral de decadência, mas você tem que limitar a sua resposta. É um prazo geral de decadência somente previsto para as ações anulatórias. Ficou bem claro? Vamos à próxima pergunta. Professor André, o prazo para anular negócio jurídico viciado é decadencial? Olha aí, ó. Também tratamos dessa hipótese dentro aqui, ó, das nossas aulas, dentro do nosso primeiro bloco. Nós vimos aqui, durante o nosso primeiro bloco do nosso programa, que a decadência, ela é a perda, né, de um direito potestativo. E vimos que o direito de anular o negócio jurídico é sempre um direito potestativo. Então, olha só que interessante. Não importa o motivo, não importa o fundamento, o direito de anular um contrato é sempre um direito potestativo. Então, no caso dos vícios do negócio jurídico, não importa se são qualquer um dos 5 vícios da vontade do consentimento ou se nós estamos diante do vício social da fraude contra credores. Porque a simulação a gente tem que deixar de fora porque é negócio jurídico nulo, tá? Aí nós vamos ver, né, que negócio jurídico nulo, eu não tenho prazo para ingressar com a ação, porque a ação é diferente, a ação declaratória de nulidade. A pretensão exercida através de uma ação declaratória de nulidade ela é imprescritível. Agora, com relação aos demais vícios, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, em todas essas hipóteses, o Código Civil estipulou um prazo para ser proposta ação anulatória. E esse prazo é de 4 anos. Portanto, pode ficar tranquilo na sua prova, no seu exame de ordem, num concurso que você estiver prestando, todo prazo para propor ação anulatória, seja qual for o motivo, é um prazo decadencial. E olha só que interessante, não importa se você está diante de vícios do negócio jurídico, então erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, ou até mesmo diante de vício redibitório. O prazo para ser proposto a ação é sempre um prazo decadencial. Ok? Vamos à próxima pergunta. Professor, aplica-se a decadência às hipóteses de impedimento, interrupção e suspensão da prescrição? Essa também é uma questão interessantíssima.
A prescrição, de fato, ela pode ser impedida, suspensa e interrompida. Quando nós pegamos lá o Código Civil, os artigos 197, 198, 199 e o 202, nós vamos encontrar todas as hipóteses de impedimento, suspensão e interrupção do prazo prescricional. São muitas hipóteses. Artigos 197, 198, 199, todos com 3 incisos, 202 com vários incisos. Nós temos muitas hipóteses de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição. A pergunta é, esses prazos, eles podem ou não ser aplicados à decadência? E a resposta, o próprio Código Civil dá. Em regra, a decadência prevista no Código Civil não está sujeita às hipóteses de impedimento, suspensão e interrupção do prazo. Então vejam, todas aquelas hipóteses de impedimento, suspensão e interrupção do prazo prescricional, como regra geral, não se aplicam à decadência. Espera aí, professor, peguei aí a malícia. Se você falou como regra, é porque existe o quê? É porque existe uma exceção e vocês têm que tomar cuidado. O próprio Código Civil, ele prevê que excepcionalmente aplica-se à decadência a hipótese do artigo 198, inciso 1º. O que é essa hipótese, professor? O artigo 198, inciso 1º, é aquele que determina que não corre prazo de prescrição contra os absolutamente incapazes. Opa, professor, não corre prazo de prescrição contra os absolutamente capazes? Sim, aquelas pessoas previstas lá no artigo 3º do Código Civil. Então, quem tem menos de 16 anos de idade, contra quem tenha, por razão de uma deficiência, uma doença mental, não tenha discernimento, quem, mesmo que por uma causa transitória, não puder exprimir a sua vontade. O rol do artigo 3º inteiro não corre prazo de prescrição, vem o Código e fala, também não corre prazo de decadência. Mas cuidado, não corre contra. Ou seja, quando a pessoa é absolutamente capaz, ela não pode ser prejudicada no processo pela prescrição e pela decadência. Ela pode ser favorecida, quando, por exemplo, a outra parte é que está ingressando com a ação contra o absolutamente capaz. Mas quando o absolutamente capaz estiver ingressando com a ação, nunca nós teremos o quê? A perda da pretensão dele ou a perda do direito potestativo dele através da prescrição e da decadência. O que isso significa, professor? Significa que quando um absolutamente capaz for exercer em juízo, seja um direito potestativo, seja um direito subjetivo patrimonial, não há que se falar no direito potestativo em decadência, não há que se falar no direito subjetivo patrimonial em prescrição. Poxa, professor, ele fica bem protegido, não fica? Fica. E você que está prestando exame de ordem, está prestando concurso público, tem que tomar muito cuidado, porque vira e mexe o examinador, ele coloca alguma pegadinha nessa história. Então, dá o exemplo de um menor que foi prejudicado lá numa determinada relação jurídica e que ele deve ingressar com uma ação. Só que daí, nas alternativas, a prova sempre coloca para você se o prazo para ele começa a correr a partir dos 16 anos de idade ou a partir dos 18 anos de idade. Seja prescrição, seja decadência. Ok? A partir de que momento, então, é que eu começo a contar esse prazo para o absolutamente capaz? Cuidado. Muitos alunos vão lá na prova e falam, poxa, a pessoa é incapaz até os 18 anos de idade, professor. Então eu vou contar somente a partir dos 18. Qual era o prazo? O prazo era de 4 anos. Então, a partir do dia que ele fez aniversário de 18 anos, eu começaria a contar um prazo de 4 anos. Cuidado. O Código falou que não corre o prazo contra os absolutamente incapazes. O que isso significa? Que se for só em razão da idade, a incapacidade da pessoa, ela deixa de ser absolutamente incapaz aos 16 anos de idade. Professor, mas com 16 anos de idade ele não é capaz. Não, ele é relativamente incapaz, até o dia em que completa 18 anos. Só que observe, o que é que nós temos? Nós temos que o Código Civil, ele somente protegeu com relação a impedimento ou suspensão do prazo os absolutamente incapazes. Então o prazo somente não vai correr enquanto a pessoa for absolutamente capaz. Passou a ser relativamente capaz, já começa a correr o prazo. Então caiu um problema na prova dos senhores.
falando de uma pessoa que tinha que exercer um direito, pode ser o subjetivo patrimonial com prescrição ou o potestativo com a decadência, e falou que essa pessoa é menor de idade, cuidado, o prazo começará a correr então, como regra, a partir do dia em que ela completa 16 anos de idade. Professor, contra os relativamente capazes, aquelas pessoas previstas lá, né, aquele rol do artigo 4º do Código Civil, corre prazo de decadência? A resposta é positiva, gente. Corre prazo sim de decadência contra os relativamente capazes. Então, menores que tenham 16 ou 17 anos, corre prazo de prescrição e decadência. Pessoas que tenham, né, que tenham uma deficiência mental com discernimento reduzido, não com ausência, discernimento reduzido, corre prazo de prescrição e decadência. Os excepcionais, correrá prazo de prescrição e decadência. O pródigo, corre prazo de prescrição e decadência. Somente não corre contra os absolutamente incapazes. Ficou bem claro isso daqui? Cuidado, porque essas regras que nós estamos tratando aqui, ó, são do Código Civil. Então, no Código Civil, em regra, o prazo de prescrição não se suspende, impede, interrompe. Demos um exemplo. Agora, se nós formos para outros diplomas legais, vamos pegar, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, a base da prescrição e da decadência é a mesma. A explicação que a gente faz para distinguir a prescrição da decadência no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor é a mesma. A mesma estrutura foi preservada. Direito subjetivo patrimonial e direito potestativo. Só que nós temos, eventualmente, regras distintas. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, qualquer reclamação do consumidor suspende o prazo de decadência. Então, olha só que interessante. O CDC, lá no artigo 26, ele traz os prazos. O consumidor foi lá e reclamou, a reclamação do consumidor suspende o prazo de decadência. Teve a resposta do fornecedor ou do prestador de serviço, voltará a correr esse prazo exatamente de onde parou. Fácil, meus amigos, não é muito, mas dá para se lembrar. O tratamento da matéria de prescrição e decadência nas últimas leis, tanto no Código de Defesa do Consumidor como no Código Civil, melhorou muito do que era no passado. Vamos à próxima pergunta. Professor, o prazo para reclamar de vício redibitório no CDC é decadencial? Olha aí, exatamente o ponto que nós estávamos tratando. O prazo para reclamar de vício redibitório no CDC, ele é decadencial? A resposta é positiva. Aliás, no CDC, todo mundo se lembra dos prazos que nós temos lá. Temos aquele prazo de 30 e 90 dias e depois o prazo quinquenal, prazo de 5 anos. Qual é a diferença entre esses prazos que nós temos dentro do Código de Defesa do Consumidor? Muito cuidado na tua prova. Os prazos de 30 e de 90 dias são prazos de decadência. Por quê? Porque são aqueles prazos para você reclamar do vício do produto ou do serviço. Então, veja, eu estou reclamando do quê? É do vício redibitório. Lá no CDC, a matéria é vício redibitório, recebe o nome, né? Vício do produto ou vício do serviço. Mas na estrutura é vício redibitório. O prazo que você tem de 30 e de 90 dias, 30 dias quando o produto não for durável, 90 dias quando o produto for durável, é prazo de decadência, ok? Sigo as regras que estão lá próprias, né, dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor. Agora veja, com relação àquele prazo de 5 anos, com relação ao prazo de 5 anos, ali não é decadência não, hein? Esse prazo de 5 anos é prazo para o consumidor exigir a reparação pelos danos que lhe foi causados. Então vejam, quais danos foram causados aos consumidores? O consumidor tem 5 anos para pedir a reparação por esses danos que lhe foram causados. André, então me dê um exemplo da diferença entre a aplicação do prazo de 30 a 90 dias para a aplicação do prazo de 5 anos. Qual a diferença da situação entre o vício, né, do produto, do serviço, e esse evento danoso, né, que foi gerado ao consumidor, o fato? A diferença está no seguinte: imagine que o professor André foi lá, comprou um automóvel numa concessionária, ok? Saiu feliz da vida com o automóvel da concessionária. Estou chegando próximo do primeiro semáforo, o semáforo está fechado, estou no quarteirão ainda da concessionária. Vou brecar, descubro que o automóvel não tem freio. Fabricaram o automóvel e esqueceram de um detalhe, não é mesmo? Que o automóvel precisa ter freio. Esqueceram simplesmente do freio, ok? E aí, professor, o que acontece? Eu estava muito devagar ainda, não tinha nem chegado a dar uma acelerada no automóvel direito, eu andei poucos metros, não tinha ninguém na minha frente, eu consegui ali ainda puxar o freio de mão ainda existia, consegui brecar o veículo, estava em baixa velocidade, o freio de mão segurou.
Meus amigos, eu volto na concessionária e vou reclamar. O que é isso? Isso é um vício do produto. Qual é o prazo que eu tenho para reclamar? O produto é durável, o prazo é de 90 dias. No caso, eu já vou fazer a minha volta no quarteirão, não é mesmo? Já retornaria na concessionária e falar, pô, vocês me venderam o veículo, né, faltando uma peça. Isso é um vício do produto. Esse prazo de 90 dias é, portanto, um prazo decadencial. Agora imaginemos a mesma situação, mas com consequências distintas. Imagine que eu fui lá, peguei esse concessionário, peguei esse veículo, saí da concessionária e logo, né, no segundo farol, a velocidade do automóvel já estava um pouco maior, não é mesmo? Já estava a uns 50 km por hora, velocidade máxima permitida para a via. De repente o farol fecha, eu vou brecar. Meus amigos, falhou o breque, puxei correndo o freio de mão até funcionar, não conseguiu segurar o veículo. Foi lá e arrebentou o veículo inteiro, e eu mesmo me arrebentei inteiro lá dentro também. Acabei me machucando, estourou o airbag quando estoura, ele acaba exatamente machucando a pessoa, machuquei inteiro em razão disso. Veja, agora eu irei reclamar tão somente de um defeito, olha, está faltando freio, por favor, coloque o freio no meu carro? Não. Eu tenho que o quê? Pedir todo o conserto do meu automóvel, a reparação dos danos que foram causados ao automóvel, e até mesmo a mim. Os gastos que eu tive com o tratamento, a questão do dano moral, eu vou cobrar tudo isso da fabricante desse automóvel. Então veja, eu posso reclamar tanto pelo defeito como também pela indenização. Quando eu estou pedindo indenização, o prazo é de 5 anos. Quando eu estou simplesmente reclamando do defeito, o prazo aí é um prazo de decadência, 30 a 90 dias. Reclamando dos danos que foram causados por aquele defeito, o prazo é de 5 anos. Prescrição. Vamos então à nossa última pergunta. Professor, quais ações estão relacionadas à decadência? Opa, essa daí é uma pergunta muito interessante e que pode lhe ajudar muito numa prova, seja no exame de ordem ou de concurso público. Eu posso relacionar prescrição e decadência a determinados tipos de ações? A resposta é positiva. É o famoso estudo de Agnello Amorim Filho. O que Agnello Amorim Filho fez? Identificou quais são as ações em que eu exerço determinado tipo de direito e que, portanto, estão relacionadas à prescrição e à decadência. Que fique bem claro. A estrutura de prescrição e decadência, a resposta à prescrição e decadência, começa no direito civil, no direito material. Eu tenho que identificar o direito. É óbvio que identificando o direito, a forma que eu vou exercer esse direito, a ação, eu também posso identificar se é prescrição ou se é decadência. A ação é uma consequência do direito, ok? Quando eu vou exercer o direito, eu me utilizo da ação. E o que Agnello Amorim Filho disse? Ele colocou o seguinte, que toda vez que nós estivermos diante de ação condenatória ou de execução, nós estamos diante de prescrição. Deu para anotar? Então, toda vez que a ação for condenatória ou for uma execução, nós estamos diante de prazo de prescrição. E quando é que será a decadência, professor? Decadência nós teremos quando estivermos diante de um direito potestativo. Então, que ação que eu exerço no direito potestativo? As ações denominadas de ações constitutivas, sejam elas positivas ou negativas. Falou em ação constitutiva, positiva ou negativa na sua prova, vá tranquilo. O prazo, se existir para exercer esse direito, é sempre um prazo de decadência. Exemplo de ação constitutiva. Vamos dar um exemplo aí das ações anulatórias. São ações constitutivas negativas. Ou, como prefere alguns, tem gente que critica muito essa expressão, né? Ações desconstitutivas. A ação anulatória é uma espécie delas. Ok? Prazo de decadência. André, e se a ação for declaratória de nulidade? Se a ação for declaratória de nulidade absoluta, eu não tenho nem prescrição, nem decadência. É a denominada ação imprescritível. Ok, senhores? No nosso terceiro e último bloco, X da questão, iremos analisar duas questões exigidas em provas anteriores. Vamos lá? Bem, amigos, nesse terceiro e último bloco, X da questão, iremos analisar dois testes que foram exigidos em exames de ordem anteriores. Nós sempre aqui gostamos de deixar o convite para que você acesse o site da Rede LFG, www.lfg.com.br. E eu vou lhes dar uma dica hoje. A dica é a seguinte:
No site da rede LFG, você tem acesso aos exames de ordem anteriores. Não só os exames de ordem. No site da rede LFG, você tem acesso a diversos concursos públicos que foram realizados no país nos últimos anos. Provas de analista do TRT, oficial de justiça, exame de ordem, magistratura, Ministério Público, procurador, provas da área trabalhista. Acesse o site da rede LFG e veja os exames, veja outras provas e estude fazendo testes. É um meio muito eficaz de estudo, de compreensão da matéria. O aluno acaba ampliando muito o domínio que tem sobre os conteúdos exigidos em exames. Vamos lá então ver os exames de hoje. Vamos lá? Primeira questão tratava a perda do direito potestativo e a perda da pretensão em virtude da inércia do titular no prazo determinado por lei, vinculam-se respectivamente aos conceitos de... Então, olha só que interessante. No enunciado aí, ó, nós temos o quê? A noção, a relação, tanto de prescrição quanto de decadência. Olha o que o examinador colocou. A perda do direito potestativo. Ora, nós já vimos na aula de hoje que decadência é a perda do direito potestativo. E a perda da pretensão. Pretensão nós vimos que está ligada à prescrição. Vejam, gente, é a regra que a gente fala para os nossos alunos aqui nos cursos aqui da rede LFG. Lembre-se da regra PRE-PRE-DD. Professor, eu nunca ouvi falar nisso. Regra PRE-PRE-DD, parece coisa até do Serginho Malandro, não é mesmo? PRE-PRE-DD, mas olha como essa regra, você nunca mais vai esquecer disso na tua vida. Prescrição, põe fim à pretensão. Decadência, põe fim a direito. Prescrição, pretensão, DD. Decadência, direito. Você nunca mais vai esquecer disso em nenhum exame de ordem. Ok? Vamos lá? E aí, quais eram as alternativas? A primeira alternativa, prescrição e decadência. Professor, essa daqui, ó. O que aconteceu nessa prova? Vários alunos assinalaram a alternativa A como correta. Por quê? Porque, de fato, o enunciado se refere à prescrição e à decadência. Só que olha que pegadinha, olha o que o examinador faz. Professor, o examinador ele não é meu amigo? Resposta, não. O examinador ele não quer que você passe, não é mesmo? Ele quer testar até o máximo, ele quer exigir o máximo de você para você passar na prova. Então olha aí, vamos voltar para a questão. Olha o que estava escrito. A perda do direito potestativo é a perda da pretensão em virtude da inércia do titular no prazo determinado por lei, vinculam-se respectivamente. Por que a alternativa A está errada? Está errada porque colocava primeiro prescrição e depois decadência. E, na verdade, é o oposto. Respectivamente, o enunciado primeiro falava da decadência para somente depois falar a respeito da prescrição. Então, qual era a alternativa correta, professor? Vamos lá? A alternativa correta na hipótese é somente a alternativa D. Vários alunos chegaram, inclusive, a impugnar, né? Mesmo falar, não, mas a A também está correta. Não está, não, porque no enunciado estava escrito aí, olha aí, ó, respectivamente. Então, respectivamente, primeiro é decadência, perda do direito potestativo, e depois é que entra a prescrição, perda da pretensão. Meus amigos, cuidado com isso. Normalmente a alternativa A é uma alternativa incorreta, é uma pegadinha. Por quê? Porque o examinador sabe que você que está prestando exame de ordem, ou que está prestando qualquer concurso público, sabe que você tem o hábito de não ler todas as alternativas. Não adianta, é terrível. O aluno, quando ele identifica alguma coisa ali do que ele acha que está correto, logo nas primeiras, ele deixa de analisar todas. Sempre analise todas, reflita sobre a questão. Teste não é para fazer correndo, não é porque é só colocar um X que eu tenho que fazer rápido. Você tem que refletir sobre a questão. E se você tivesse prestado atenção, o aluno que prestou atenção nessa questão, por exemplo, ele viu, peraí, ó, qual a diferença entre as duas alternativas? E tinha diferença sim, que era a ordem. André, e as outras alternativas? Bom, com relação às outras alternativas, a alternativa B dizia omissão e ato ilícito. Nossa, não tem nada a ver. Omissão, não é mesmo? A pessoa que deixou de praticar um ato, ou ato ilícito, a pessoa que praticou um ato contrário ao ordenamento jurídico, não tem nada a ver com os conceitos de direito potestativo e de perda da pretensão.
Ato ilícito é violação ao ordenamento jurídico. A omissão é a pessoa que deixou de cumprir um dever jurídico, né? Vejam, nós não temos, não há nada relacionado ao que está no enunciado. E também a alternativa C, a ação e a omissão. Conduta positiva e conduta negativa. Conduta comissiva, ação. Conduta negativa, conduta omissiva, a omissão. Também não tem nada a ver com o que está no enunciado. Portanto, nesse nosso primeiro teste aí, ó, você deveria assinalar a alternativa D, ok? Essa era o X da questão. Vamos à próxima questão? Vamos lá? Próxima questão. Assinale a alternativa correta. Então, nós temos que ver qual é a correta. A alternativa A dizia: são exemplos de prazo de decadência, nosso tema aqui de hoje, ou de 4 anos para anulação do negócio jurídico viciado por dolo. Olha aí, por coincidência, não foi proposital, foi exatamente o exemplo que nós já tratamos aqui na nossa aula. Nós falamos de diversos vícios, todos eles prazo de decadência de 4 anos. E o exemplo que a gente deu do relógio, a pessoa que é induzida maliciosamente a erro, não é mesmo? Foi enganado, o vendedor falou que era de ouro quando não era, é hipótese de dolo. O prazo é 4 anos de decadência. Primeira parte aqui está corretíssima, vamos continuar. Depois continua. Ou de 30 dias para o adquirente de coisa móvel reclamar de vício de fácil constatação. De fato, prazo para reclamar por vício de fácil constatação de bens móveis, o Código Civil, artigo 445 do Código, coloca o prazo de 30 dias. Se fosse difícil constatação, 180 dias. Se fosse imóvel, professor, 1 ano, seja de fácil ou de difícil constatação. Ok? Vamos lá? Continuando aqui, ó, na próxima, na última parte, até aqui estava correto. E o de 2 anos para cobrar dívida de alimentos vencida e não paga. Essa alternativa está incorreta. Por quê? Porque o prazo de 2 anos para cobrar prestação alimentícia vencida e não paga é um prazo de prescrição. Pega aí o seu Código Civil e verifica aí, ó, artigo 206, parágrafo 2º. Esse prazo de 2 anos para cobrar dívida alimentícia vencida e não paga é um prazo de prescrição. A alternativa A é incorreta. Mas nós estamos procurando qual é a correta. Vamos lá? B. As ações constitutivas não estão sujeitas à decadência. Ora, senhores, acabamos de falar a respeito disso. Vimos que ações constitutivas, pelo aquele critério de Agnello Amorim Filho, são ações que sofrem decadência, ok? Então, o prazo para ser proposta a ação constitutiva, seja ela positiva ou negativa, é sempre um prazo decadencial. Está errado também a alternativa B. Vamos à próxima. Não corre prazo de decadência contra os relativamente incapazes. Olha aí, ó. Nossa aula aqui é uma aula curta, não é mesmo? Esse programa aqui a gente tem sempre um tempo curto, mas nós conseguimos bater, vejam, em todos os pontos aí que foram trabalhados com os senhores, todos os pontos foram exigidos nessas 2 questões. Por que a alternativa está incorreta? Porque nós vimos que somente não corre decadência, é a regra, né, da prescrição, não corre decadência e prescrição contra os absolutamente incapazes. Contra os relativamente capazes corre tanto prescrição como também corre decadência. Ok? Então, corre prescrição e corre decadência. Então, vejam, a alternativa C também está incorreta. Vamos à última, então. Vamos ver se a última está correta, né? D. O prazo de decadência pode ser estabelecido pela lei ou pela vontade unilateral ou bilateral. Sem dúvida alguma, essa daí era a alternativa correta, a alternativa a ser assinalada. A alternativa D gabaritou que o prazo de decadência pode ser estabelecido pela lei ou pela vontade unilateral ou bilateral. E nós vimos aqui no nosso programa de hoje que, de fato, a decadência ela pode estar prevista dentro da lei, decadência legal, ou pode estar prevista dentro do contrato. Professor, mas você não comentou sobre esse unilateral ou bilateral. Então, cuidado. Por quê? O que é uma decadência colocada de forma unilateral? Poxa, eu estou vendendo o produto e eu já ofereço. Olha, a garantia é essa. Quem está dando a garantia no produto sou eu. Então, eu estou vendendo meu automóvel. Eu estou colocando, olha, eu lhe dou, estou prometendo. É unilateral porque eu estou colocando. Então, eu lhe dou o prazo de 1 ano de garantia. Isso é unilateral. Convencional, bilateral, é quando ambas as partes chegam
a esse acordo. E, eventualmente, pode ter o quê? Pode ter a aplicação da decadência na relação jurídica para ambas as partes, ok? Então, elas contratam através, né, de um acordo entre elas. Elas acertam o prazo de forma bilateral. Ok? Tranquilo? Meus amigos, chegamos ao fim aqui, então, de mais um programa Prova Final. Como sempre, nós disponibilizamos o nosso e-mail para ter esse contato direto com vocês aí que estão assistindo a nossa aula, com os nossos telespectadores, através do e-mail provafinal@lfg.com.br. Um abraço a todos e até um próximo programa.